Tem momentos que a gente simplesmente não sabe qual direção seguir. Parece que as escolhas são muitas, mas nenhuma traz paz. Mas quando você decide alinhar seu coração com o coração de Deus, algo muda dentro de você. Não é que tudo se resolve de uma hora para outra, mas a confusão começa a dar lugar à calma, e o caminho que antes era escuro começa a clarear. Porque quando você se aproxima de Deus de verdade, quando busca a presença dele com sinceridade, ele começa a te mostrar passo a passo onde colocar os pés, e até o que parecia sem saída começa a fazer sentido. Não é sobre ter todas as respostas agora, é sobre confiar em quem sabe de tudo e cuida de você com amor. Deus não quer te ver perdido, ele quer te guiar com ternura, com paciência, com cuidado, e é nessa caminhada íntima com ele que você encontra direção, descanso e segurança. Como diz o Salmo 25:12, qual é o homem que teme ao Senhor? Ele o instruirá no caminho que deve escolher. Que essa palavra chegue como um abraço no seu coração e te lembre: Deus está cuidando de cada detalhe e ele vai te conduzir. Quando o coração se desalinha de Deus, a alma sente. A vida pode até seguir seu curso. O trabalho continua, as responsabilidades aparecem, as pessoas ao redor não percebem, mas dentro do peito há um silêncio que grita, uma sensação de estar andando em círculos mesmo fazendo tudo certo. Às vezes, a gente se perde nos próprios pensamentos, nas expectativas que criaram sobre nós, nas decisões que tomamos com pressa, nas palavras que dissemos sem pensar. E lá dentro, uma pergunta silenciosa insiste em ecoar: e se eu tivesse ouvido mais a voz de Deus? Porque quando o coração está desalinhado dele, até o caminho mais bonito pode parecer confuso e até as conquistas perdem o brilho. Mas quando a gente volta, quando a gente para tudo e diz: Senhor, me ensina de novo a caminhar contigo, o céu começa a se abrir, não por mágica, mas por amor. A verdade é que Deus sempre quis essa proximidade. Desde o início, ele nos criou para comunhão, não para confusão. Ele não é Deus de dúvida, ele é Deus de direção. Mas ele respeita nosso tempo, nossa vontade, nosso espaço. Quantas vezes na correria da vida, nós corremos atrás de respostas rápidas, enquanto Deus está esperando a gente parar para escutar. Tem gente que ora, mas não ouve. Fala com Deus, mas não espera a resposta. E a intimidade com Deus começa nesse lugar de pausa. Quando você decide sentar com o Pai, abrir o coração, mesmo sem saber como dizer, ele se aproxima. E nesse encontro, as coisas começam a se alinhar. Os sentimentos, as decisões, as prioridades. Deus não te deixa sozinho no meio da caminhada. Ele é o Deus que guia, que conduz com sabedoria, que mostra o tempo certo para tudo. Tem fases da vida em que tudo parece incerto. A porta que você achou que ia abrir se fechou. A pessoa que você confiava decepcionou. O plano que parecia perfeito deu errado. E nesse ponto, o desânimo bate e a vontade de desistir vem junto. Mas é aí que a intimidade com Deus faz toda a diferença. Porque quando você anda perto de Deus, até o não dele tem paz. Até o ainda não vem acompanhado de consolo. Deus não é como os homens que somem quando as coisas ficam difíceis. Ele é aquele que entra no vale com você e caminha ao seu lado até a luz voltar a brilhar. E nesse processo, você aprende que direção não é só saber o caminho certo, é aprender a confiar em quem te guia. Pode parecer que está demorando, mas Deus não está atrasado. Ele está cuidando do seu coração, preparando o terreno antes de te mostrar o próximo passo. Às vezes, a direção não vem do jeito que a gente espera. Não é uma placa, não é uma voz audível. Às vezes, é uma paz que chega depois da oração, é uma confirmação em algo que você ouve, é uma porta que se fecha e você entende que era livramento. Quando o coração está alinhado com o Pai, a sensibilidade espiritual aumenta e você começa a enxergar com os olhos da fé.
O que antes confundia, agora clareia. O que antes doía, agora ensina. E tudo isso acontece no lugar secreto da intimidade com Deus. Se você está aqui até agora, eu quero te encorajar a permanecer, porque ainda tem algo muito importante para ser ministrado ao seu coração. Talvez você esteja vivendo exatamente essa fase em que tudo parece embaçado e o seu clamor seja por direção. Fica comigo até o final, porque Deus está usando esse momento para te lembrar que Ele nunca te deixou sozinho e que Ele está prestes a te mostrar algo que você precisa entender antes de dar o próximo passo. Não é tempo perdido quando você está aos pés dele, é tempo de preparo. Lembra da história de Moisés? Ele era um homem com muitos defeitos, mas com um coração inclinado a ouvir Deus. Em Êxodo 33:15, ele diz: "Se a tua presença não for comigo, não nos faças subir daqui." Essa é a essência de um coração alinhado. Não querer seguir sem Deus. Porque não adianta conquistar, avançar ou fazer se a presença de Deus não estiver com a gente. Quantas vezes tomamos decisões só com base na lógica, na pressa ou na opinião de outros e esquecemos de perguntar: Senhor, o que o Senhor pensa disso? Quando fazemos isso, mesmo sem querer, podemos sair do centro da vontade dele. Mas a boa notícia é que sempre dá para voltar. E quando voltamos, encontramos um Deus que não nos acusa, mas que nos abraça, que não esfrega nossos erros no rosto, mas que restaura nossa confiança. A intimidade com Deus não se trata de perfeição, se trata de sinceridade. Deus não espera que você seja forte o tempo todo, Ele espera que você seja verdadeiro. Davi errou muitas vezes, mas era chamado homem segundo o coração de Deus, porque sabia voltar. Ele sabia rasgar o coração diante de Deus e por isso era guiado. Quando você escolhe se aproximar de Deus com verdade, Ele mesmo começa a te alinhar por dentro, suas emoções, seus pensamentos, sua visão. E é nesse processo de alinhamento que o caminho se torna mais claro. Não porque as dificuldades somem, mas porque agora você tem uma bússola. A presença de Deus se torna a sua referência. Você não precisa mais andar na força do seu braço, nem ficar com medo de escolher errado, porque Deus vai dirigindo tudo. A intimidade com Ele se torna seu lugar de refúgio e direção. E quanto mais perto você anda dele, mais você percebe: não existe caminho mais seguro do que aquele que o céu ilumina. Fica aqui comigo até o final, porque o que Deus ainda vai falar pode mudar o rumo da sua jornada. E sabe o que é mais bonito nesse processo de alinhar o coração com Deus? É que Ele não te exige perfeição para começar. Ele só quer um coração disposto, uma alma que diz com sinceridade: Deus, eu preciso do Senhor, me ajuda a te ouvir. Mesmo que você não saiba como orar bonito, mesmo que sua fé esteja machucada, mesmo que você tenha se afastado, Deus não te exige currículo espiritual, Ele quer comunhão. Porque a intimidade com Deus não nasce do medo, nasce da confiança. É quando você entende que Ele é Pai e que mesmo quando você não entende o caminho, pode confiar que Ele está cuidando de cada detalhe. Ele conhece suas dúvidas, suas pressões, seu cansaço e ainda assim escolhe te amar com paciência. É no ambiente da presença dele que seu coração encontra o real descanso e o verdadeiro sentido de continuar. Às vezes a gente quer que Deus fale do nosso jeito, no nosso tempo, mas Ele fala com amor e sabedoria. Às vezes através de uma palavra que você escuta aqui, outras vezes num louvor que toca ao fundo da alma ou em um versículo que você já leu muitas vezes, mas que hoje parece ter sido escrito só para você. Ele tem formas delicadas e certeiras de nos alcançar. E quando o coração está inclinado, tudo muda. A rotina muda, o olhar muda, a forma de esperar muda. Porque agora você não está mais buscando só respostas, você está buscando a presença. E onde há a presença de Deus, há direção, há consolo, há força, mesmo no meio da dor. Quando o coração se alinha,
Até as tempestades se tornam oportunidades de crescimento. Não quer dizer que você vai ter controle de tudo, mas você terá paz. E a paz que vem de Deus não depende das circunstâncias, ela vem do relacionamento. Intimidade com Deus é mais do que frequentar um culto ou ler um capítulo da Bíblia por obrigação. É conversar com Ele no caminho para o trabalho, é lembrar dele no silêncio do seu quarto, é buscar conselho nele antes de tomar decisões importantes. É olhar para os céus e dizer: eu sei que o Senhor está aqui comigo. E é nesse estilo de vida que o coração vai se alinhando, se moldando, se curando. E o caminho, antes cheio de incertezas, começa a ter sentido. Você não vê tudo de uma vez, mas passa a confiar em cada passo. Tem gente que está tão acostumada a viver correndo atrás do que quer, que nem percebe o quanto está exausta. Deus não te criou para viver no desespero de resolver tudo sozinha. Ele te convida a andar com Ele, passo a passo. E esse andar não é só físico, é espiritual. É dentro da mente, no meio das suas decisões e sentimentos. É quando você silencia o barulho das vozes externas e começa a dar mais ouvidos à voz do Espírito. Essa voz que não grita, mas que traz paz. Essa voz que não empurra, mas que direciona com carinho. E quanto mais você ouve, mais seu coração se ajusta. E quando o coração se ajusta, tudo ao redor também começa a se organizar. Talvez você esteja há muito tempo tentando fazer dar certo sozinho, confiando só na sua inteligência, no que os outros disseram, no que o mundo sugere. Mas deixa eu te dizer com amor. Quando você entrega a direção para Deus, as coisas mudam de lugar. Aquilo que era urgência se torna leveza. Aquilo que era dúvida vira fé. E aquilo que parecia impossível se torna uma oportunidade para Deus mostrar que Ele está no controle. A intimidade com Deus não te afasta da realidade, ela te dá clareza dentro dela. É como acender uma luz num quarto escuro. As coisas continuam ali, mas agora você consegue ver onde está e por onde ir. E isso te dá segurança. E mesmo que ainda existam decisões difíceis a tomar, você agora sabe com quem contar. Deus não quer que você tome decisões baseado no medo, na pressão ou na insegurança. Ele quer que você se apoie nele, confie na direção que ele vai mostrando, ainda que seja um passo de cada vez. Lembra de Abraão? Deus só mostrava o próximo passo quando ele obedecia o atual. E assim é com a gente. Nem sempre você vai ter o mapa completo, mas Deus vai te dar a luz para hoje. E isso é suficiente. Um coração alinhado é um coração que não anda no escuro, anda na fé. E a fé é o que nos mantém firmes, mesmo quando os ventos mudam. Por isso, se você sente que ainda não sabe o que fazer, que tem caminhos de mais ou caminhos de menos, fique em paz. A resposta não está em correr mais, está em se aproximar mais. Deus está tratando de você por dentro em áreas que você nem sabia que precisavam de cura. E é por isso que Ele te trouxe aqui, não por acaso, mas por cuidado. Não despreze esse toque de Deus no seu coração. Pode ser o começo de uma nova direção, mais clara, mais segura, mais cheia de vida. Então hoje, em vez de pedir apenas que Deus te mostre o caminho, peça que Ele alinhe seu coração com o dele. Porque um coração alinhado com o céu consegue caminhar até no deserto com fé, esperança e firmeza. A direção que você precisa começa com um coração que confia. E confiar é um ato de amor. É como dizer: Senhor, mesmo que eu não veja tudo, eu escolho andar contigo. Essa é a fé que move o céu. E essa é a fé que Deus quer reacender em você. Ainda há mais a ser revelado, mais a ser restaurado. Fica até o final. Deus não terminou. Ele ainda está falando. A vida nem sempre nos dá certezas, mas Deus sempre oferece direção. E essa direção não vem com pressa, vem com presença. Quando você começa a buscar mais o coração de Deus do que as respostas que quer ouvir, você percebe que Ele está menos interessado em te entregar um destino pronto
e mais interessado em caminhar com você até lá. O Senhor deseja moldar seu coração durante o caminho, e é nessa jornada que Ele vai alinhando tudo. Como está escrito em Provérbios 3:6, reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Isso quer dizer, coloca Deus no centro, consulta Ele nas suas decisões, leva seus sentimentos diante dele, e Ele mesmo vai ajustar as rotas. O caminho pode parecer torto aos olhos humanos, mas nas mãos de Deus tudo se alinha. Muitas vezes queremos que Deus nos mostre tudo de uma vez, mas Ele trabalha em silêncio, no detalhe, na obediência diária. Intimidade com Deus não é um sentimento passageiro, é uma decisão de vida. É você acordar todos os dias e dizer: Senhor, me ensina a viver o hoje com sabedoria. Essa entrega muda tudo, porque no lugar da ansiedade entra a confiança. No lugar da dúvida, a certeza de que Ele está contigo. Salmos 37:23 nos lembra disso. Os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor, e Ele deleita-se no seu caminho. Isso significa que Deus se alegra quando você deixa Ele guiar. E mesmo que você tropece, Ele não te abandona. Porque sua mão te sustenta, a conexão com Deus transforma a forma como lidamos com as situações. Quando o coração está alinhado com o dele, até as frustrações ganham outro significado. Você começa a entender que nem toda porta fechada é derrota, que nem todo atraso é rejeição, e que esperar em Deus não é perder tempo, é confiar que Ele está preparando o melhor. Como diz Isaías 30:21, quando te desviares para a direita ou para a esquerda, os teus ouvidos ouvirão atrás de ti uma palavra dizendo: este é o caminho, andai por ele. Isso mostra o quanto Deus é pessoal e presente. Ele quer ser a voz que te orienta, não um Deus distante que só observa. E quando você busca essa proximidade, Ele fala, e fala com amor. Alinhar o coração com Deus é também alinhar suas expectativas. Muitas pessoas vivem frustradas porque querem que Deus cumpra seus próprios planos, mas não se perguntam quais são os planos dele. E a Bíblia é clara em Jeremias 29:11, porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. O que Deus pensa ao seu respeito é bom. Pode não parecer agora, mas Ele está desenhando algo que vai fazer sentido no tempo certo. Quando você permite que o coração ande no compasso de Deus, você descansa. E descansar não é ficar parado, é continuar firme, sabendo que está nas mãos dele. Não importa quantos erros você já cometeu, ou quantas vezes tentou resolver tudo do seu jeito. Deus não cancela seus planos por causa das suas falhas. Ele é especialista em recomeços. Ele pega corações quebrados e refaz com ternura. Como diz Ezequiel 36:26, e dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo. Isso é promessa dele, transformar de dentro para fora. Quando você se aproxima com sinceridade, ele começa a limpar as confusões internas, e o que antes era ruído se transforma em clareza. Um coração novo é um coração sensível à vontade de Deus, capaz de discernir o que vem dele e o que é apenas impulso humano. A intimidade com Deus também muda as nossas prioridades. O que antes era tão urgente agora já não tem tanto valor. O que antes era motivo de angústia agora é entregue com confiança. E isso não é fraqueza, é maturidade espiritual. Filipenses 4:7 diz: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Essa paz é o resultado direto de um coração que caminha alinhado com o Pai. E não é qualquer paz, é uma que supera a lógica, que resiste ao medo, que permanece mesmo quando tudo parece contrário. Essa paz não vem do mundo, vem da presença dele. Conectar-se com Deus é como sintonizar uma estação.
Quanto mais você ajusta, mais clara fica a mensagem. E esse ajuste acontece todos os dias, nos momentos em que você escolhe perdoar ao invés de se vingar, quando decide esperar ao invés de se precipitar, quando busca conselhos na palavra antes de agir. São pequenas atitudes que revelam um coração que não quer andar sozinho. Como diz Salmos 119, 105. Lâmpada para os meus pés é tua palavra e luz para o meu caminho. A palavra de Deus se torna guia, clareia onde os olhos não veem, mostra onde pisar com segurança. Escuta isso. Um coração alinhado com Deus não significa uma vida sem lutas, mas uma vida com direção, sentido e presença. Você não precisa controlar tudo quando tem alguém que já escreveu os seus dias. O segredo não está em entender cada etapa, mas em confiar em quem já conhece o final. A intimidade com Deus é um convite diário. Anda comigo. E se você escolher esse caminho, Ele vai clarear a estrada, cuidar dos seus passos e sustentar seu coração em cada estação. Porque o Pai nunca deixa de cuidar dos filhos que andam de mãos dadas com Ele. É no caminhar com Deus que a gente vai aprendendo a desacelerar por dentro. Enquanto o mundo nos pressiona a decidir logo, a resolver tudo sozinhos, Deus nos chama para confiar, mesmo sem entender tudo de imediato. Alinhar o coração com Ele é aprender a respirar fundo e dizer: Senhor, seja feita a tua vontade, mesmo que não seja como eu planejei. E essa entrega sincera vai tirando o peso da alma. É aí que você entende que não precisa correr atrás de aprovação, não precisa disputar lugar, não precisa se desesperar por controle. Deus já tem o controle. E quando o coração está conectado com o dele, você passa a perceber os sinais, os avisos, os cuidados em cada detalhe. Até o silêncio de Deus começa a ter um som de esperança, porque você sabe que Ele está trabalhando mesmo quando não está falando. Quantas vezes achamos que intimidade com Deus é algo distante para pessoas muito espirituais? Mas a verdade é que Deus deseja estar próximo de cada um de nós, exatamente como somos. Ele quer se relacionar com você enquanto você lava a louça, enquanto dirige, enquanto cuida dos filhos ou volta do trabalho cansado. Não é sobre rituais, é sobre presença. E quando você abre espaço para Ele no seu dia, as respostas vão vindo naturalmente, com clareza, com sabedoria. Tiago 1,5 nos lembra disso. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente. Deus quer te orientar, mas Ele espera que você deseje estar perto, não apenas por respostas, mas por amor, por confiança, por aliança. O coração alinhado também é um coração ensinável. Às vezes Deus não muda o caminho de fora, mas transforma o nosso jeito de caminhar. Ele vai tratando a impaciência, quebrando a teimosia, curando a carência de aprovação. Porque mais do que te levar a um destino, Deus quer que você chegue até lá preparado. E esse preparo acontece nos bastidores da fé. É nos dias comuns, nos momentos em que você escolhe perdoar, confiar, esperar e orar, mesmo sem ver nada mudar, que seu coração vai sendo moldado segundo o coração dele. Como está escrito em Salmos 51:10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. Essa oração revela um desejo profundo de viver alinhado com Deus. E é isso que transforma tudo ao redor. E quando esse alinhamento acontece, até as decisões difíceis ganham leveza. Você não depende mais só da lógica, mas também da direção do Espírito. E essa direção nunca erra. Deus sabe o que está por vir. Ele conhece o tempo certo, o lugar certo, as pessoas certas. E Ele quer compartilhar isso com você. Mas para isso é preciso sensibilidade espiritual. E essa sensibilidade nasce na intimidade. Um coração que caminha com Deus não vive perdido. Porque mesmo quando não tem certeza do caminho, tem certeza de quem está conduzindo.
E essa certeza basta, porque quando o coração está onde Deus está, a alma encontra paz e os pés encontram firmeza. Se você chegou até aqui, é porque o seu coração também está buscando mais de Deus. E isso já é um sinal de que Ele está te atraindo, te chamando para perto, para esse lugar onde as respostas não são só lógicas, mas espirituais. Onde o caminho não depende das circunstâncias, mas da presença. Alinhar o coração com Deus não é um acontecimento de um dia, é uma jornada constante. É você decidir todos os dias confiar, ouvir, obedecer e permanecer. Agora, eu quero te convidar para um momento especial de oração. Não precisa saber palavras bonitas, nem se sentir forte o suficiente. Apenas feche os olhos, se puder, respire fundo e abra o coração. Fale com Deus como quem fala com um pai amoroso. Porque Ele está aí agora, bem perto, pronto para te ouvir, te consolar e te guiar. Vamos orar juntos? Senhor Deus, nosso Pai querido, hoje nós paramos tudo para falar contigo. Ouvimos Tua palavra, sentimos Tua presença e agora entregamos o nosso coração diante do Teu altar. Pai, alinha tudo dentro de nós. Tira o que confunde, desfaz os ruídos, acalma as pressas. Dá-nos sensibilidade para ouvir Tua voz, para entender Teus sinais, para andar no Teu tempo. Senhor, se houver caminhos que precisamos abandonar, nos mostra. Se houver decisões que estamos prestes a tomar sem Tua direção, interrompe, redireciona, nos corrige com amor. Dá-nos coragem para esperar, fé para prosseguir, sabedoria para escolher com o céu. Coloca a Tua paz dentro de nós, aquela que ninguém pode roubar. Renova nossa mente, transforma nossos sentimentos e nos ensina a confiar mesmo quando tudo parecer incerto. Sabemos que quando o coração está alinhado, contigo o caminho clareia. Por isso, nos segura pela mão e continua nos guiando. Em nome de Jesus, amém. Obrigado por ter ficado até aqui. Que essa palavra tenha tocado sua alma, fortalecido sua fé e aquecido seu coração. Que os próximos dias sejam dias de direção, de clareza e de paz vinda do alto. Você não está sozinho, Deus está contigo em cada passo. Que Ele te surpreenda com amor, respostas e caminhos abertos. E se essa mensagem abençoou sua vida, compartilha com alguém que também precisa ouvir. Até a próxima palavra. Com fé, esperança e o coração alinhado com o céu. Deus te abençoe profundamente.